o Deus que restaura sorrisos e reconstrói vidas. Hoje nós vamos falar de um Deus que não é um Deus severo, não é um Deus da punição, mas é o Deus do amor e da misericórdia. E eu te convido, nesse primeiro momento, a você que assiste essa live agora, a iniciar comigo rezando uma Ave Maria, já pedindo a intercessão de Nossa Senhora por essa live, pela sua vida, pelo que você está vivendo no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abra sua palavra em Isaías 61, de 1 a 3. Na palavra o Senhor diz: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Nessa palavra, o Senhor nos dá a graça de termos dele a unção, a cura, a libertação das nossas dores. Ela nos passa a imagem de um Deus bondoso, de um Deus compassivo, misericordioso, que entende as nossas fragilidades e as nossas dificuldades. Muitas vezes nós crescemos ao longo da nossa vida conhecendo o Senhor como o Deus da punição. Não é verdade? Se eu faço certo, eu vou para o céu. Se eu faço errado, eu vou para o inferno. E nós esquecemos então de avaliar esse percurso da nossa vida entre o nosso nascimento e a nossa Páscoa. Tantas coisas acontecem. E é nesse percurso que nós começamos então a conhecer a beleza do Senhor. Que sim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso escolher o Senhor como Deus da minha história. No entanto, essa escolha não significa que eu não vou ter erros. Não significa que em muitos momentos eu vá me distanciar do Senhor. Porque isso acontece ao longo da nossa vida. Quantas quedas, quantas derrotas nós temos, quantas vezes o Senhor tem que nos pegar pela mão, nos levantar. E Jesus, ele tem nos mostrado o quanto ele é bondoso, o quanto ele é compassivo. E nessa palavra, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. O que o Senhor nos diz? Que o Espírito dele está sobre mim. O Espírito Santo está no meu coração. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito da cura, da renovação, da transformação. Esse texto, ele é messiânico. Jesus, lá na última ceia, ele disse que agora a palavra se cumpriu, hoje se cumpriu a Escritura. Ele nos diz lá em Lucas. Por que hoje se cumpriu a Escritura? Porque ele já havia prometido lá atrás, no Velho Testamento, que mandaria o Espírito Santo sobre os seus filhos. E era esse Espírito Santo que iria impulsionar, que iria renovar e curar. Então, se hoje o Espírito Santo está sobre mim, por que eu ainda choro? Porque eu ainda tenho ansiedade, tenho tristeza? Porque eu ainda quero desistir das minhas missões, das minhas cruzes? O Espírito Santo é capaz de renovar tudo isso, é capaz de transformar o nosso coração. O Senhor nos diz também na sua palavra que ele consola aqueles que choram. E é tão importante nós entendermos, meu irmão, minha irmã, que tudo na nossa vida tem um tempo. Existe o tempo da alegria, o tempo da tristeza. Existe o deserto, mas existe também as nossas alegrias.
E o Senhor nos fala que Ele consola o nosso coração quando choramos. Mas como que Ele consola? O importante é nós sabermos que Ele não faz isso sozinho. Que nós precisamos optar pelo Senhor. Hoje eu convido você a fazer essa reflexão de quais têm sido as suas opções de vida, da sua história. Você tem optado realmente por Jesus? Você tem escolhido estar aos pés do único que pode curar o seu coração, que pode resolver os problemas da sua casa? Muitas vezes nós patinamos nos problemas. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu reclamo, eu murmuro, eu choro, eu reclamo para o meu marido, eu falo para o meu vizinho, eu conto o caso na escola, no meu trabalho, mas eu não falo para aquele que pode resolver, que é Jesus, por meio do Espírito Santo. Ele é o único que pode derramar sobre mim a graça que eu preciso. Não é o vizinho, não é o marido, não é o nosso filho, mas é Jesus. Jesus também nos promete dar a alegria aos nossos corações. Numa outra tradução, ele fala que ele vem trazer alegria ao nosso coração, porque ele nos cura e ele nos liberta. Mas, meu irmão, minha irmã, nós só conseguimos ser curados e libertos por Jesus a partir do momento que eu entrego o meu problema a Ele. E que essa entrega é verdadeira. Nós vamos muitas vezes diante do sacrário, despejamos no colo de Jesus as nossas dores e já levantamos e viramos para trás e vamos embora. E muitas vezes nós despejamos e na hora de ir embora nós pegamos o pacotinho de sofrimento e continuamos a carregá-lo. E esse peso vai se acumulando sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros. E isso vai refletir daqui a algum tempo numa crise de ansiedade, num pânico, numa depressão. Quantas pessoas doentes? Talvez estão tão adoecidas porque não conseguem entregar verdadeiramente os seus fardos a Jesus. Na palavra o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. E esse alívio de Jesus é real. Quem se coloca aos pés do Senhor em oração e abre o seu coração verdadeiramente para Ele sabe do que eu estou falando. É um alívio real, é um alívio absoluto. Ele vai resolver os seus problemas sozinho? Não, você precisa participar do processo. Mas Ele vai te fortalecer. Ele vai te trazer paz ao coração, Ele vai trazer paz à sua alma. Então o Senhor derrama sobre nós a sua alegria. Ele derrama sobre nós a unção da paz. E a nossa cabeça, que antes era cheia de cinzas como símbolo da tristeza, está agora com a coroa da liberdade, com a coroa da alegria e da paz. Muitas pessoas, eu conheço tantas pessoas que vivem grandes sofrimentos e ainda assim são pessoas alegres, felizes, porque elas sabem que em tudo que Deus faz na nossa vida existe um propósito. Você já pensou por que você sofre o que você está sofrendo hoje? Quais são os motivos da sua angústia? Será que Deus não permite que esse sofrimento te aconteça para que você esteja aos pés dele e se entregue verdadeiramente a Ele? E aí, meus irmãos, quanto mais você negar isso, quanto mais você adiar essa entrega, maior vai ser o seu sofrimento e a sua angústia. Então o convite que eu te faço hoje é esse, que você se entregue ao colo de Jesus, aos pés de Jesus. Ele te espera todos os dias no sacrário, de braços abertos. Existe um livro que se chama Pequeno Príncipe.
Nesse livro, Exupéry diz que quando nós vamos encontrar o nosso amado, 1 hora antes ele já é feliz. E assim é Jesus. Quando nós vamos encontrá-lo, 1 hora antes ele já se alegra, ele enche o seu coração de felicidade, porque ele sabe que o seu filho pródigo está voltando. Porque ele sabe que vai receber a sua visita. Porque ele te ama com tanto amor, meu irmão. E ele não quer o seu sofrimento. Mas ao mesmo tempo ele precisa desse passo que nós temos que dar no rumo dele, rumo ao seu sacrário, rumo à sua misericórdia. O Senhor, ele é extremamente bondoso, mas também ele é extremamente educado. Ele não arromba portas, ele não entra na sua vida sem ser convidado, ele precisa do seu sim. Observem nos evangelhos que todas as pessoas que precisam de um milagre, elas precisam, antes de receber o milagre, responder a uma pergunta. Na maioria das vezes. Quando o cego pediu a Jesus que fizesse um milagre na vida dele, ele deu um pulo na beira do caminho e falou: Senhor, eu estou aqui, faz um milagre na minha vida. O que o Senhor perguntou para ele? O que queres? Ora, para nós seres humanos é muito claro isso. O que um cego quer? Quer enxergar. Nem precisava de Jesus perguntar, é claro que era isso que ele queria. O que um cadeirante quer? Quer caminhar. Não precisava de Jesus perguntar. Mas sabe por que Jesus pergunta? Porque Jesus precisa dessa confirmação. E precisa dessa autorização para realizar o milagre na vida daquele cego, na vida daquele coxo. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Esse foi um passo a caminho do Senhor, um passo de proximidade de Jesus. E é esse sim, é essa iniciativa que Jesus espera de nós. Então, muitas vezes nós não conseguimos ter o nosso coração aliviado, ter o nosso coração restaurado, porque nós não falamos para o Senhor o que nós queremos. Nós preferimos murmurar e contar para os outros. E hoje o Senhor vem nos dizer que derrama sobre nós o óleo da alegria, que cura o pranto, cura a ansiedade, cura a depressão, cura a dor, cura as doenças físicas, psíquicas, emocionais. Mas para isso eu preciso dar o meu sim. Eu preciso ter uma iniciativa. E depois que o Senhor nos cura, que Ele cura o nosso coração dolorido, traído, humilhado, nosso coração decepcionado. Quem é que não tem um coração assim? Depois que Ele cura todas essas dores, Ele nos veste com a vitória, com a veste da vitória, com a coroa da vitória. E aí o Senhor coloca sobre nós toda a alegria, toda a paz, toda a presença do Espírito Santo. No dia de hoje eu quero te convidar a se revestir da alegria que só vem do Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, a se revestir da graça que só vem do Senhor. Você não vai encontrar a sua felicidade em lugar nenhum se não for aos pés de Jesus. Eu te digo isso com toda certeza. Porque foi da angústia, foi da tristeza, foi da decepção, foi da desesperança, foi do desânimo que eu vim. E hoje, estando aos pés de Jesus e com a minha arma mais poderosa nas mãos, eu tenho um novo espírito, eu tenho uma alma restaurada, eu tenho uma alegria contínua no meu coração. Tenho problemas também, mas eu consigo passar pelos meus problemas de mãos dadas com Jesus. E tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nós só vamos conseguir restaurar e reconstruir com terço na mão e com jejum.
antes de você assumir essa arma, antes de você empunhar essa arma, você precisa também jejuar. O jejum é a mortificação do nosso corpo. Um corpo que tende às coisas erradas, ao pecado, à escravidão. Quando eu consigo dominar as vontades do meu corpo, eu também consigo elevar o meu espírito e criar uma conexão de intimidade, a proximidade com Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus é esse lorde educado, cavalheiro, que não invade portas, Nossa Senhora é diferente. Ah, Nossa Senhora é diferente. Nossa Senhora é mãe. E mãe bate na porta do filho? Não, ela já chega entrando, né? Menino, vem almoçar, menino, vem tomar banho, menino, o que você está fazendo? Ela não pergunta o que ele está fazendo, ela não pergunta se pode entrar no seu quarto. A mãe, ela é por natureza mais invasiva. E por isso Jesus nos deu essa mãe. Creia que se o seu filho está dando trabalho hoje e você começar a orar e jejuar, a recitar o Santo Terço todo dia por ele, Nossa Senhora vai entrar na vida dele e vai fazer a transformação que você precisa, que ele precisa. Na cura dos vícios dos nossos maridos, quantos maridos eu tenho visto sendo curado pelas mãos de Nossa Senhora? Ela nem perguntou se podia entrar. Ela nem perguntou se ele queria ser curado, mas ele foi. Porque ela é mãe. Ela sabe o que é melhor para ele, ela sabe o que ele precisa e ela sabe o que você precisa. E você sendo uma só carne do seu marido, você tem autoridade para liberar esse coração em nome dele, para que Nossa Senhora entre, lave, restaure, cure. Então hoje eu te convido a estar com essa arma que após a Santa Missa é a oração mais poderosa que existe. Na cura da sua família, na sua própria cura. E aí o Senhor vai nos revestir de graças e nós vamos ao final proclamar um ano de graças da parte do Senhor. Porque o Senhor consolou-nos na aflição, porque o Senhor nos deu alegria em vez de uma diadema de cinzas, porque o Senhor derramou o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, porque eu vou cantar glórias ao Senhor em lugar do desespero. Então, Jesus nos convida, aqui em Isaías, que já era uma profecia do que seria Jesus na nossa vida, na nossa história. Aqui em Isaías, esse profeta já nos dizia que o Senhor iria derramar sobre nós o óleo da alegria. E ao final de toda angústia, de toda tristeza, aos pés do Senhor, Ele vai te revestir da graça da vitória. Confia. Conclama Nossa Senhora para essa luta. Ela é guerreira. Ela está à frente do exército com seu escudo protetor. Ela briga por você todos os dias. Confie em Nossa Senhora. Reze o Santo Terço, minha irmã, e tenha fé.